Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de física. Parabenizar também os alunos que foram assíduos nas atividades, que apresentaram as atividades, e os alunos que não apresentaram. Espero contar com a participação de todos a partir de agora. Então, para esse primeiro momento da segunda unidade, a gente vai conhecer um pouco sobre o conceito de força na física. Então, o que é força? Força é um conceito da física newtoniana, utilizada desde a antiguidade clássica, que explica a expressão exercida sobre tal objeto ou ainda as alterações da quantidade de movimento de um determinado corpo. A força, ela é um vetor, indicada por uma seta acima da letra. Por que ela é um vetor? Porque ela precisa de módulo, direção e sentido. Ou seja, possui um módulo de intensidade da força exercida, possui uma direção ao longo da qual ela atua e sentido ao lado da reta no qual a força foi exercida. Então, portanto, quando várias forças atuam sobre um determinado corpo, elas se tornam vetorialmente para assim dar lugar a uma força resultante. O estudo da força é apresentado na segunda lei de Newton, denominada princípio fundamental da dinâmica, ou força, no qual a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre um corpo, ela é diretamente proporcional ao produto da aceleração do corpo pela sua massa, apresentando na seguinte expressão: F é igual a M multiplicado por A, onde F é força, M é massa do corpo e A é a aceleração adquirida. Observe que a fórmula apresentada acima está em módulo, F que é igual a M multiplicado por A, enquanto que sua representação em forma de vetor é indicada com uma seta acima da letra. De tal forma que é importante destacar que no Sistema Internacional de Unidade, no SI, a unidade de força de medida é representada por F. É o Newton em N, da massa em M, é quilograma em QG e da aceleração adquirida A. É metros por segundo ao quadrado. Classificações da força. Há duas classificações para a grandeza vetorial da força. Essas forças são forças de contato e força de campo. O que seria essa força de contato? Aquelas que agem sobre os corpos somente na medida que quem aplica a força está necessariamente em contato com os corpos. Por exemplo, a força normal, a força de atrito, entre outras forças. O próprio nome já diz força de contato. Elas estão diretamente ligadas a uma a outra. Já a força de campo é aquelas que agem sobre os corpos, sendo que o corpo que exerce a força não se encontra em contato com os outros corpos. Por exemplo, a força-peso, força magnética, entre outras. O que quer dizer que a força de campo ela não precisa ter contato direto um corpo com o outro. Então aqui eu passei para vocês agora alguns tipos de força: a força-peso, a força elástica, a força centrípeta, a força magnética, a força gravitacional, a força de atrito. Sabendo que dentro da própria natureza existem outros tipos de força que nós vamos estudar um pouco mais acima. Nesse momento, eu expliquei
os conceitos de cada tipo de força e coloquei um desenho para vocês observarem. Então, força-peso. Força que existe sobre todos os corpos, sendo exercida sobre elas por meio do campo gravitacional da Terra. Força elástica é a força exercida sobre uma mola que a deforma, ou seja, que se estica ou se comprime. A força centrípeta, força que o corpo com determinada aceleração exerce num movimento circular. Força magnética, que é a força de atração e repulsão exercida pelos ímãs ou pelos objetos magnéticos. Força gravitacional é a força de atração mútua entre os corpos físicos do universo. E por fim, força de atrito, que é aquela força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Quanto maior as rugosidades apresentadas por elas, maior serão a força de atrito. E coloquei para vocês aí uma curiosidade, não é isso? Que a força de intensidade é medida por instrumentos chamados de dinamômetros, formado pelas palavras dinamo, que representa força, e metro, que significa medida. Bons estudos, espero que vocês leiam, porque logo adiante vão vir as questões e a gente consiga responder sabendo o conceito de cada variável dessa. Beijos e bons estudos.